Boa tarde a todos. Eu sou Marcos Amaral, o atual presidente da BGP. Sou geólogo por formação, formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Em 1982 eu entrei na Petrobras, trabalhei durante 28 anos, saí, fui para a iniciativa privada. Atualmente eu faço parte do grupo de pesquisa da UF, o qual está fazendo um projeto com Libra. Esse evento faz parte das webinars que nós faremos, pela BGP, e é a segunda webinar. Quem tiver interesse em ver a comemoração do Dia do Geólogo, que foi a webinar passada, está na nossa página, a BGP. Na comemoração do Dia dos Geólogos, é uma tradição nossa, da BGP, todo ano fazer esse evento, e foi feito esse ano através de uma live, no caso, uma live semelhante a essa que estamos fazendo hoje. Bom, agradeço a todos, então, pela participação. Basicamente, faremos webinar a cada 2 semanas, tá? Ao final, daremos a nova programação. Bom, gostaria agora de chamar a Silvia Anjos, tá? Silvia Anjos é geóloga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem mestrado e doutorado pela Universidade de Illinois, fez MBA na Fundação Getúlio Vargas, em SED, que é Log School. Ela tem uma vasta experiência na parte de desenvolvimento tecnológico, tá, e suas aplicações nas várias áreas, na exploração, reservatório, nas áreas de EP. Atualmente gerenciou múltiplas áreas lá dentro do CEMPES, tá, no EP, no caso, Petrobras, e atualmente está como Business Advisor do Downstream. Tá? Então, por favor, Silvia. Ok. Boa tarde a todos. Obrigada, Amaral. É um prazer enorme estarmos aqui nesse segundo webinar. No Dia do Geólogo, nós tivemos a oportunidade de ver todo o cenário do petróleo, com a palestra da Magda Chambriard e da Eliane Peterson, e um grande desafio que foi posto, nos períodos de baixo preço do petróleo, com a crise que nós estamos vivendo. Uma das áreas que são muito afetadas, a gente tem 2 principais áreas, que é a área de exploração, com a redução de postos exploratórios, e também a área de P&D. Então, um dos nossos desafios, é verificar como vai estar esse webinar, se presta para mostrar para nós, vai mostrar a palestra do Alfredo Renault, nos mostrar como é que está o investimento, como vai ser esse investimento em P&D. Nos momentos de crise, aliás, a indústria do petróleo vive em crise, então superar crises é o nosso desafio, e nada melhor do que P&D, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, para que as crises sejam vencidas em todas as áreas, operacionalmente, e na área de desenvolvimento tecnológico para otimizar custos e tudo mais. Então, hoje, esse webinar, eu vou chamar, antes de chamar o Alfredo, é uma grata satisfação eu chamar a minha parceira que vai moderar esse evento também comigo, que é a Cristina Pinho. Cristina é engenheira, formada pela UFRJ, há mais de 31 anos de grande atuação na Petrobras, atingindo cargos executivos. A Cristina se aposentou, saiu, foi ser secretária do Estado, implementando em um ano muitas atividades. E a Cristina foi cofundadora do Comitê de Diversidade do IBP, que eu tenho o prazer de participar com ela, e tem algo que ela faz que eu gosto muito, que ela é a presidente do Instituto Luiza Pinto Sartori, que tem incentivado pesquisa, desenvolvimento, mas com fins de atuação no meio ambiente. Então, a Cristina atualmente é a secretária-geral do IBP, e como nós aqui tem um papel fundamental junto com todas as empresas para ver esse desenvolvimento tecnológico. Então, Cristina,
bem-vindo, tem algumas palavras aí, é um prazer enorme estar com você aqui. Muito obrigada, boa tarde a todos e a todas. Eu fico muito contente com o convite que foi feito. Eu acho que essa é uma discussão absolutamente importante. Como a Silvia falou, o desenvolvimento tecnológico hoje é uma das nossas armas, né? Sempre será, para a gente combater as crises que a gente passa, crises econômicas, crises de meio ambiente, crises climáticas, crises de todos os tipos. Especialmente a indústria do petróleo, ela tem aí um desafio pela frente muito importante, que é a descarbonização da cadeia. Então, mais do que nunca, nós vamos ter que ter muito apoio do desenvolvimento científico, tecnológico, de todo esse segmento que sempre mostrou que é capaz de romper barreiras, de desafios no Brasil e no mundo. O Brasil, ele também tem desafios enormes, ainda é um país que não investe tanto quanto outros desenvolvidos no mundo. O percentual de investimento em inovação e tecnologia no país ainda é bem baixo quando comparado com outros países como França, China, Coreia. Também ainda temos desafios no que se refere à evolução do tempo em que nós aqui conseguimos ter as nossas patentes identificadas enquanto o país leva 10 anos para poder ter as patentes, outros países levam 2, 3 anos. Também, em termos de artigos científicos, nosso país ainda fica também muito atrás de muitos outros, né? A gente contribui somente com 2,5% do volume de artigos do mundo. Mas, no segmento de óleo e gás, o país tem dado demonstrações de força, de robustez, e mais do que nunca a gente vai precisar continuar nesse caminho. Mas eu acho que nós temos aí um desafio importante no que se refere à área de regulação, de ambiente jurídico adequado e de incentivo a um processo que o brasileiro abraçou de uma maneira estrondosa, que foi a criação das startups. Então, hoje aqui a gente vai poder conversar sobre muitas coisas, e aí contamos aí com a competência do Alfredo Renault, que vai nos dar esses momentos de reflexão e discussão. Obrigada. Ok, obrigada, Cristina. Muito obrigada. Então, agora é uma honra poder apresentar o Alfredo Renault. Então, é um nome já muito conhecido, mas eu vou falar um pouquinho sobre ele. O Alfredo, atualmente, é superintendente de pesquisa e desenvolvimento da ANP, mas já teve outras funções na ANP, já foi assessor da diretoria, já foi superintendente adjunto de relações institucionais. Todos conhecem ele na universidade, professor do Departamento de Química da UFRJ, professor da PUC, do MBA da PUC, também da área do Departamento de Economia. Vários livros publicados nessa área do setor petróleo, tem uma tendência, uma característica de busca de inovação, faz parte já do DNA dele, e ele busca inovar e nem sido, né? Na ANP, fazendo um papel importantíssimo. E foi recipiente, eu acho muito importante dizer isso, da medalha de honra ao mérito naval em 2019. O currículo dele é extenso, mas eu gostaria de falar algo que, para nós, foi assim, muito importante. Eu tenho trabalhado muitos anos na área de desenvolvimento tecnológico, e o Alfredo Renault, na ANP, tem sido um marco diferenciado, né, no sentido de buscar alternativas, de buscar a utilização das nossas regulamentações em prol de fechar um gap muito grande existente entre o desenvolvimento na academia, nas operadoras e com as outras empresas de serviços, empresas prestadoras de serviços, startups, né? Então, esse gap entre esses dois lados, Alfredo Renault tem dado uma importância muito grande. E acho que isso é o que nós estamos precisando. Então, para nós, é um prazer imenso, Alfredo, recebê-lo aqui para ouvir o que a ANP tem para nos dizer, principalmente nesse momento difícil, em que preços baixos de petróleo, redução dos investimentos em P&D, muitos querem cortar, mas você vai nos dar aí a luz do que a ANP está fazendo por isso. Então, bem-vindo aí, Alfredo. Bem, boa tarde, Silvia, boa tarde, Cristina.
Amaral, boa tarde a todos que estão participando desse seminário. Queria agradecer o convite da ABGP para estar aqui hoje com vocês. Esse tema é sempre um tema que precisa ser muito discutido. A questão da pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação no Brasil é algo que a gente tem que lutar permanentemente para um maior aprimoramento. E eu vou começar com a história há um pouco mais do que 20 anos atrás, e isso não significa que eu não vá cumprir meu tempo, mas eu preciso começar essa história no primeiro contrato de concessão, quando a ANP, no primeiro leilão, coloca no edital uma cláusula de obrigação de investimento para os campos de grande produtividade, obrigação de investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico no Brasil. Tem mais de 20 anos que essa cláusula foi colocada no primeiro contrato e, felizmente, com um raro exemplo de uma política pública de Estado, que é o papel da agência reguladora, essa cláusula permaneceu ao longo desses mais de 20 anos, trazendo uma grande contribuição para o aporte de recursos em P&D do Brasil. É importante, né, a gente lembrar, desde desse início, desse processo, que o fato desses recursos estarem definidos na cláusula como uma obrigação de investimento, eles não passam pelo Tesouro, eles não se tornam recurso público, eles tornam investimento obrigatório das empresas diretamente nos seus projetos, né? Ao mesmo tempo que isso traz algo muito positivo, que é a não redução desse volume de recursos na medida que o Estado passa a ter dificuldades e necessidade de ajuste fiscal, esse recurso permanece intacto. Ele tem uma outra coisa muito positiva, que é a necessidade desse recurso estar centrado no interesse das empresas, uma vez que elas vão executar diretamente os projetos. Então, ao longo desses 20 anos, né, nós tivemos permanentemente um acréscimo, na medida que aumenta a produção, um acréscimo dessas obrigações de investimento em PDI no país por parte das empresas. E eu queria mostrar aí o primeiro slide, algumas informações iniciais. O primeiro slide mostra exatamente, por favor, o próximo, mostra como, né, a obrigação foi construída ao longo das diversas rodadas, né? Vocês podem ver que no contrato de concessão é 1% da renda bruta, na partilha é 1% da renda bruta, na cessão onerosa é 0,5% da renda bruta, e, ao longo do tempo, algumas rodadas, as rodadas iniciais, você tinha 50% de obrigação nas instituições ICTs do país, instituições que seriam credenciadas e são credenciadas pela ANP, e 50% poderiam ser usados pelas petrolíferas ou em projetos próprios, ou em projetos com fornecedores, ou nas próprias instituições credenciadas. Isso foi se alterando um pouco ao longo do tempo para incluir alguma obrigatoriedade também, ampliando a participação das empresas fornecedoras nos recursos. No entanto, essas mudanças começaram a partir de 2013, né, e realmente o principal hoje recurso ainda é oriundo daqueles grandes campos que são ainda do contrato de concessão e, portanto, estão submetidos à regra que vai da rodada 0 à rodada 10, que é metade para a instituição credenciada e metade para as empresas petrolíferas terem um uso mais amplo, né? O próximo slide, ele mostra exatamente como que esse volume de recurso evoluiu, né, a partir desde do primeiro contrato, que começa a fazer efeito em 99, até
esse ano de 2019, que nós estamos falando há 2 anos que ele circula em torno de 2 bi de reais, e acumulando ao longo desses 20 anos mais ou menos 17 bilhões de reais. Então, essa é a situação. É óbvio que no final nós vamos discutir um pouco como que isso vai evoluir, mas essa é a realidade desse histórico e da importância que esses recursos tiveram ao longo desse período na sustentação e na melhoria de infraestrutura de P&D no setor de petróleo no Brasil. O próximo slide, ele mostra a evolução exatamente da melhor distribuição ou da desconcentração dessas obrigações em relação à Petrobras. Como vocês podem ver, praticamente até 2011, 2010, 2011, a gente tinha aí numa faixa de mais de 95%, cerca de 97%, concentrado em obrigações geradas para investimentos da Petrobras. Hoje, a gente já tem uma distribuição diferente, a gente tem 75% Petrobras e 25% somatório das outras empresas, e o que nós vamos ter, muito provavelmente, é uma evolução ainda maior dessa desconcentração, na medida que os campos que estão consorciados e que começarão a ter um papel maior na produção, exemplo Libra, vai fazer com que essa distribuição, esse peso dessa distribuição, continue num caminho de desconcentração em relação às obrigações. Bom, eu vou interromper um pouco os slides, por favor, você pode voltar, e eu queria comentar com vocês que a pergunta que sempre se faz e o resultado desse trabalho durante 20 anos, dessa regra e desse volume expressivo de investimentos em P&D, como é que a gente pode avaliar o resultado? E eu acredito que praticamente quase toda política pública no Brasil, mesmo as persistentes, a gente pode falar que dificilmente atingem exatamente o potencial que elas podiam ter atingido. Então, me parece que, se a gente for fazer uma análise sobre o resultado dessa política ao longo desse período todo, nós vamos falar que não foi um desastre, que muita coisa positiva foi feita, muitos projetos e muita infraestrutura relevante foi realizada, mas a gente ficou muito aquém do que poderíamos ter ficado, dado a continuidade, não só o volume, mas a continuidade do recurso ao longo do tempo, que, como a gente sabe, para o P&D, não só o volume, mas a continuidade tem um papel importantíssimo. E aí, eu acho que é importante a gente fazer uma avaliação, por que nós temos tanta essa questão. Será que nós não usamos tão bem, mas também não foi o desastre completo? O que faltou ao longo desse caminho? Acho que essa que é uma questão importante, principalmente para nós da ANP, sabemos o que tem que ser acertado em relação a olhar o que faltou. E me parece que faltou algo que é uma grande discussão do país na questão da tecnologia, que é uma nossa histórica tradição de ter um desenvolvimento do PDI muito mais concentrado na questão acadêmica do que na questão da inovação. Eu acho que isso que o Brasil, como um todo, apresenta como uma falha no seu processo de desenvolvimento tecnológico, esses recursos sofreram desse mal. Esse mal a gente não vai poder discutir aqui ao longo desses 25 minutos, ele é construído a partir de um conjunto de coisas no nosso processo histórico, mas é importante a gente perceber que os grandes cases de sucesso, de reflexo para a inovação no país,
eles estiveram sempre vinculados a uma forte participação do setor privado junto com a academia, e jamais processos que ficaram exclusivamente pautados dentro da academia, até porque a nossa universidade está ainda avançando na percepção da necessidade de transformar a sua grande qualidade acadêmica em inovação efetiva. Essa é a grande discussão hoje nas principais universidades brasileiras, reflexo exatamente desse resultado, onde nós temos um posicionamento na produção acadêmica muito parecido com o posicionamento do nosso PIB mundial, e temos um posicionamento na inovação abaixo da posição de número 60. Então, esse me parece o grande desafio, e essa é a grande questão de por que a gente falhou tanto ao longo desses 20 anos nessa política. E aí, nós vamos ver os grandes cases no Brasil e vamos falar assim, polo aeronáutico, né? O que tinha de tão interessante que nós geramos aquele polo aeronáutico? A gente tinha o ITA e tinha a Embraer. Então, a gente tinha a soma, né, de um profundo conhecimento acadêmico com uma estrutura empresarial forte, unida. E isso se deu, ao mesmo tempo, na questão da Embrapa com os produtores rurais no Cerrado brasileiro. Ou seja, a gente tem alguns casos de sucesso, mas são poucos setores que a gente teve tão próximo, né, a participação do empresariado, do empreendedor com a tecnologia e a academia. Bem, esse resultado, né, fez com que a gente tivesse que fazer uma reflexão na ANP sobre o que precisava ser feito, aonde que precisava estar centrada a nossa mudança. E num momento em que, além dessa importância para o país, do fortalecimento do papel da inovação, no momento em que tem muito mais coisa acontecendo no ponto de vista do processo tecnológico do que simplesmente uma questão do Brasil. Nós vivemos um momento, onde existe uma profunda mudança no processo de desenvolvimento de tecnologia. Ou seja, discussões como inovação aberta, o trabalho cooperativo entre academia, setor fornecedor e operador, a perda de concentração do trabalho de desenvolvimento tecnológico in-house, ou seja, o in-house continua existindo, mas ele perde percentualmente a participação no desenvolvimento tecnológico das empresas petrolíferas no mundo, as startups, ou seja, todo o processo de desenvolvimento e inovação, ele está em profunda transformação no mundo. E essa transformação, ela encontra uma indústria como a indústria do petróleo, conservadora, gigante, com uma enorme dificuldade de caminhar nessa direção da transformação do processo de inovação que o mundo está passando. Além disso, nesse momento, a indústria tem uma pauta que é extremamente relevante, a questão tecnológica nessa pauta. Eu poderia citar aqui 3 temas que hoje perpassam a indústria do petróleo no mundo, em que todas 3 têm o papel da tecnologia vai ser fundamental. Nós estamos falando da importância da redução do custo, né, que hoje, mais ainda, diante dessa realidade do preço, é uma questão central. Nós estamos falando da segurança operacional, por conta do limite que a sociedade cada vez mais vai dando à questão do risco ambiental, e que, portanto, a questão da segurança operacional ganha importância também do ponto de vista da questão da tecnologia. A questão da transição energética.
E da necessidade, a Cristina falou na abertura, da necessidade também da indústria de petróleo se envolver cada vez mais com energias que gerem menos carbono. Soma-se a essa pauta tecnológica que a indústria do petróleo tem, soma-se a essa pauta, no Brasil, a questão fundamental para o país do aumento do fator de recuperação dos nossos campos maduros, principalmente os nossos campos offshore. Então, tem uma pauta, a indústria do petróleo tem uma pauta tecnológica muito bem definida e vivemos um momento, como eu falei inicialmente, com uma profunda transformação do processo de desenvolvimento tecnológico e inovação. No bojo de tudo isso, aparece uma grande necessidade e uma grande oportunidade para se andar nessa pauta tecnológica, que é a transformação digital. Né? Que, nesse momento, em função do atraso que a indústria do petróleo teve de inserir dentro da sua agenda a transformação digital, a indústria do petróleo vem inserir, atrasada em relação a outros segmentos, por razões diversas, que também poderia falar mais algum tempo sobre ela, mas que não vale a pena. A questão principal desse momento é que a indústria do petróleo finalmente incorpora a transformação digital como tema central da sua ação para aqueles objetivos daquela pauta tecnológica, para aumento da segurança operacional, redução de custo e, aqui no Brasil, também muito fortemente para o aumento do fator de recuperação, que é de extrema relevância, que é outro parênteses para outra conversa, mas que é uma pauta importantíssima para o país e que a transformação digital também tem um papel enorme para exercer nisso. Então, esse é o grande contexto em que a gente vai fazer a mudança de regulamento na ANP. É o contexto de que o mundo do processo tecnológico está mudando, é o contexto de que as empresas têm uma pauta definida e é o contexto de que a transformação digital chegou. Né? Essa mudança, ela tem alguns princípios básicos. O primeiro princípio básico é entender que quem melhor pode definir prioridades e projetos é a empresa e não a ANP. E é nesse sentido que foi formulada a base fundamental dessa transformação. Os projetos são definidos, estruturados pelas empresas. As empresas têm total capacidade, diria, não só total, são empresas com investimentos há décadas em tecnologia e, portanto, têm a expertise de trabalhar com a questão do desenvolvimento tecnológico e, portanto, essa mudança de regulamento ela tinha que ter como uma base central fortalecer essa autonomia das empresas, dar mais segurança para que as empresas pudessem escolher o melhor projeto e não um projeto que gerasse menos risco junto à ANP. O melhor projeto não tem que ser aquele projeto que a empresa acredite mais da importância dele para ela do que é o projeto que vai ser mais confortável para ser bem visto dentro da ANP. Então, essa foi uma questão muito importante dentro dessa mudança de regulamento, mantendo dois princípios que são a base de toda a ideia desta cláusula dos contratos, que é os projetos têm que ser feitos no Brasil e não podem ser serviços disfarçados de P&D. Tem que ser efetivamente P&D e inovação e eles têm que ser feitos integralmente no Brasil ou, obviamente, se parte daquilo for necessidade de comprar alguma parte para a gente não estar imaginando que ninguém é autônomo na decisão de desenvolvimento, comprar uma parte, algum tipo de estrutura para aquele desenvolvimento é permitido. Mas essas são as duas bases que não foram alteradas no regulamento, mas, como eu falei, onde estava a questão principal é na conquista da autonomia das empresas e, em segundo aspecto,
como adaptar o regulamento a uma visão mais voltada para a inovação, mais voltada para a gente desmontar aquela nossa tradição de recurso público para ir apenas a trabalhos da academia, lembrando que isso em nenhum momento significa abrir mão da importância da ciência básica e do estudo acadêmico para qualquer país, inclusive para nós. E esses recursos continuam sendo permitidos para isso. Era simplesmente equilibrar para que a gente pudesse ter aí uma visão mais voltada para a inovação. E aí eu diria para vocês que as ações foram, obviamente, primeiro, estimular projetos e criar a possibilidade de investimentos em startup através de fundos como esse que alguns de vocês conhecem, que a Petrobras está fazendo com o Sebrae. Outras iniciativas estão em estudo, mas incentivar com que as startups pudessem ter, entendendo esse momento de transformação, modernizando a nossa regulamentação para esse momento, e que as startups, obviamente, têm que ter uma oportunidade de participação nesses recursos. Algumas outras iniciativas que eu acho que são importantes, a gente tem que lembrar que na indústria do petróleo, o papel das empresas fornecedoras, da cadeia fornecedora, é fundamental no desenvolvimento tecnológico. As empresas de petróleo, elas não vão, em nenhum momento, se interessar em produzir os equipamentos que elas usam, os sensores que elas usam, ou seja, toda a cadeia de fornecedor, ela tem um papel extremamente relevante. Então, teria, como nós fizemos, que incentivar a possibilidade de projetos que envolvessem as cadeias de fornecedores. E, principalmente, projetos que pudessem ter a universidade, os centros de pesquisa e os fornecedores, que o projeto tripartite, operador, fornecedor e academia, é um caminho fundamental para a gente exatamente fazer essa aproximação necessária de trazer o nosso potencial de conhecimento científico para dentro do processo de inovação. E a presença do fornecedor nisso é fundamental. A outra questão importante nisso é a nossa avaliação de que, muitas vezes, esse processo não termina no fornecedor. Ele vai até o subfornecedor em função da própria competitividade do fornecedor, muitas vezes depender de uma segunda camada de fornecimento. Eu acho que um grande exemplo que a gente tem no Brasil é o Subsea, onde a gente tem um enorme potencial de competitividade internacional, mas que a gente também precisa ter uma camada abaixo de subfornecedores que tenha tecnologia e competitividade para suportar a competitividade do setor Subsea, por exemplo. Então, também olhamos por esse ponto de vista. Eu queria que você colocasse o próximo slide, que faz um pouco desse resumo das alterações que foram feitas, a simplificação, porque o foco nosso era na desburocratização, uma autonomia maior para as empresas, o incentivo nas empresas fornecedoras, o incentivo em pequenas empresas e startups e incentivo ao projeto parceria universidade-fornecedor. E, além disso, criamos um programa de recursos humanos com 55 programas no Brasil todo, que está financiado por esses recursos. Bom, eu me esforcei muito para cumprir meu tempo, já sei que não vou cumprir por alguns minutinhos só, porque essa discussão aí desse slide, cada item desse, cada ponto desse dá uma belíssima discussão, mas eu estava com o tempo aqui definido e preciso falar com vocês algo que é óbvio que nesse momento é de grande relevância. Acho que a gente pode tirar esse slide e voltar aqui só para o encerramento, que eu acho que e agora, como que fica a situação
do P&D diante dessa nova realidade que nós estamos vivendo de preço de barril. E eu acho que é muito difícil, nesse momento, fazer uma apresentação tentando dar notícia boa, né? Eu acho que a situação é de extrema complexidade. A gente vive um momento em que a queda do preço do barril, e principalmente do preço médio ao longo desse ano, vai ser muito abaixo da do ano passado. Isso vai gerar uma diminuição na obrigação bastante relevante. Certamente, as empresas têm um conjunto de portfólio, um portfólio com um conjunto de projetos já definidos, visando aquele número que existia antes da pandemia. Portanto, as empresas, na maioria dos casos, estão overbucadas do ponto de vista de gastos com os projetos. As reduções e a aprovação de novos projetos vai ser impactada violentamente pelo fato de que ela vai ter que gastar menos do que ela tinha contratado, a obrigação com a ANP é menor do que ela tinha contratado. E a pergunta que normalmente se faz numa hora dessa é: e quando isso volta ao normal? Então, eu diria para vocês que a gente está discutindo o volume de recursos do P&D muito próximo da grande discussão de quando o preço do barril reage, que é uma discussão diferente da que está tendo hoje. A recuperação de 20 para 40, de certa forma, surpreendeu a todos pela velocidade com que ela ocorreu, e a gente não sabe avaliar, ninguém sabe avaliar com muita capacidade de acerto o que tem para vir, inclusive porque não se tem muita noção ainda do que tem para vir do ponto de vista da própria pandemia. Então, o grau de incerteza é muito grande. A gente tem um fator positivo para os investimentos em P&D, que eles são calculados pelo preço do barril em real, porque o 1% é sobre, obviamente, a renda bruta em real, e houve uma desvalorização cambial que vai ajudar com que essa queda dos investimentos não seja tão grande. Mas, certamente, esse ano é um ano de um profundo efeito negativo nos investimentos das obrigações, e não cabe à ANP exigir investimentos acima do que está previsto no contrato, mas, por outro lado, passamos período desse tipo no ano de 2015, talvez, até com uma profundidade ao longo do tempo maior, se em 2016 a gente tiver se em 2021 tivermos alguma perspectiva de recuperação do preço, o investimento em P&D obrigatório pode voltar para patamares muito próximos desse que eu mostrei aí. Então, mais ou menos vocês desculpem a correria por conta do tempo, e até mesmo assim, ultrapassando o tempo. Cada assunto desse que eu tratei mereceria a gente ter uma discussão mais profunda, mas é muito bom ter a oportunidade também de que as pessoas que estejam participando possam fazer pergunta. Queria mais uma vez agradecer o convite da ABGP e agradecer a Silvia pela apresentação. Ok. Obrigada aí, Alfredo. Acho que você tocou nos vários pontos, que são, na verdade, incomodam a todos, querendo tentar ser um pouco preditivo, Amaral, como é que você pretende aí? Eu tenho uma pergunta que me foi passada, aliás, por várias universidades que me mandaram antes mesmo. Certo, eu gostaria de agradecer primeiro, a apresentação do Alfredo, e estão abertas as perguntas, Nós estamos recebendo perguntas aqui através do nosso site,
ou através das perguntas, né? E eu passo para a Silvia aí para ela fazer alguma, eu também tenho algumas aqui para a gente esquentar a discussão. Bom, Alfredo, uma das perguntas aí, baseada mesmo nisso que você tocou agora no final, a questão que muitas universidades, assim como em 2015, também agora, sofrem muito com a descontinuidade, né, de projetos em função de cancelamentos, né? E alguns têm falado o seguinte, que mesmo contratos assinados estão sendo cortados, né, porque a crise é grande. E uma das propostas que foi lançada aqui por alguns, não seria, ao invés de cortar totalmente o projeto, talvez fosse uma sugestão para as operadoras reduzir os valores para, pelo menos, manter o mínimo necessário das equipes, né? Então, quando tem um corte totalmente abrupto, você desmonta a equipe, e para montar de novo é complicado, mas fazer um ajuste talvez fosse um guideline interessante. Isso aí foram alguns professores de algumas universidades discutindo que me passaram isso. Isso é ótimo, porque isso tem sido meu dia a dia nos últimos 2 meses ou 3 meses, instituições de um lado e empresas do outro. Então, essa pergunta ela é muito próxima de parte do meu cotidiano, tentando o que a gente chama em português apagar incêndio, né? E aí, eu diria para você que a nossa atuação tem que ter 2 vertentes. A primeira vertente é que, do ponto de vista do regulador e do ponto de vista das nossas atribuições, a grande questão é que a empresa cumpra o que está sendo gerado de obrigação dentro das nossas regras. Portanto, do ponto de vista formal, a ANP não tem ingerência desde que as empresas ou não estejam cumprindo ou estejam cumprindo fora das regras, por exemplo, utilizando recursos fora do Brasil ou em projetos que não se caracterizam por P&D. Então, esse é o primeiro ponto. Quer dizer, do ponto de vista formal, não há irregularidade junto à ANP pelo fato das empresas estarem reestruturando seus portfólios. Isso não significa que, na função que nós ocupamos, que a ANP deva fechar os olhos para algo que é muito grave para a nossa estrutura de P&D. Então, qual é a opção que nós estamos fazendo na superintendência? Nós estamos fazendo a opção de buscar a construção permanente de diálogo, buscando encontrar um meio termo, que foi exatamente a tua proposta. É isso que eu tenho feito aqui nos últimos meses, buscando encontrar soluções que conciliem a manutenção de uma estrutura mínima e que, ao mesmo tempo, compreenda a necessidade das empresas fazerem esses cortes. Ou seja, as instituições estão tendo maturidade de perceber que é necessário renegociar, é importante o momento que as empresas vivem e a queda das obrigações é muito grande, mas, ao mesmo tempo, as empresas também têm que ter percepção de construir essa solução através do diálogo, procurando minimizar o efeito dentro das instituições de P&D. Isso é um trabalho que eu diria fora da formalidade regulatória, mas que é uma obrigação da ANP fazer num momento desse, onde há tanto sofrimento por todos os lados. Ok, muito obrigada. Pois não, Cristina? Eu queria aproveitar e complementar com mais uma pergunta, mas é sobre o mesmo assunto, Alfredo, que é o seguinte: essa crise toda ela acaba trazendo outros aspectos importantes das análises de risco das empresas, e isso tem toda conexão com o portfólio delas, o portfólio de investimentos, os portfólios das coisas das operações, né? Então eles vão tirando dinheiro de um lado, colocando de outro, de forma a acomodar esse equilíbrio difícil entre as despesas e as receitas. Isso também não seria o caso de rever o portfólio das pesquisas em andamento? Ou seja, colocá-las mais conectadas ao desafio
dos novos investimentos? Não tenha dúvida que essa reavaliação ela está sendo feita não só do ponto de vista do porte, como do ponto de vista de prioridade, né? Eu acho que isso aí você tem toda razão. Mas a grande questão é que a prioridade que estava em curso antes da pandemia já era muito voltada para a questão da segurança operacional e da redução de custo. Então, de alguma forma, esse problema está impactando menos o portfólio do ponto de vista do perfil dos projetos e está impactando mais do ponto de vista do quantitativo, que tem consequências muito grandes para as universidades, para o centro de pesquisa, que estruturaram equipes ao longo desses anos e que nós sabemos como não é fácil formar um contingente de gente qualificada para executar esses projetos, e que, nesse momento, todo o esforço para que não se perca esse trabalho já realizado, todo o esforço que a gente consiga fazer, as empresas e as instituições, e com a ANP tentando fazer esse papel de contribuir para esse diálogo, para que sejam preservadas ao máximo as equipes que foram construídas com tanto esforço e que são tão relevantes. Mas, voltando para a tua pergunta, a mudança de portfólio, ela, do ponto de vista quantitativo, ela é óbvia, mas do ponto de vista qualitativo também ela também pode acontecer e está em alguma parte acontecendo. Obrigada. Amaral? Amaral está sem som. Som, Amaralzinho? Tá todo mundo bastante preocupado, né, com esse, entre aspas, né, as quebras de contrato, né, então a demissão, né, das pessoas, né, porque a partir do momento que você recebe a notícia, né, eu estou vendo pelo lado que eu também estou numa instituição de pesquisa lá, que é lá na UF, né, então pode ser que chegue a notícia para a gente, tais projetos vão ser desmobilizados, tá? Então, são muitas perguntas relativas a esse assunto, né, mas acho que você já fez um esclarecimento aí, né, a respeito do assunto, tá? Eu queria só mudar um pouquinho de tema, tá? De um problema que, se você olhar a respeito das 4 grandes pilares, e você falou do último, que seria a transformação digital, que estaria vindo para dar suporte a essa coisa toda. Tá? Uhum. Então, a transformação digital no Brasil hoje, né, passa pela parte de você ter os documentos todos lá guardadinhos no lugar, mas passa por um outro assunto, né, que é muito relevante nas universidades, né, e nós, inclusive, fizemos um evento a respeito disso, que é o uso da inteligência artificial na indústria de petróleo. Uhum. E dentro dessa filosofia, né, qual é a maior dificuldade hoje para se fazer inteligência artificial em qualquer tipo de projeto? São os dados, Alfredo. Tá? Então, se eu chego, por exemplo, quiser comprar a base completa de tudo quanto é linha CISC e poço da Austrália, eu entro lá e compro, pago um preço bastante razoável e consigo um volume de dados absurdo, porque não dá para fazer IA, não dá para fazer inteligência artificial, machine learning, deep learning, qualquer coisa, sem dado. Tá? E a gente vê no Brasil, né, que tem uma filosofia dos dados, os dados são públicos, a partir de um certo momento ele é público, mas a universidade ela não tem dinheiro para ir lá e comprar. Eu sei que existe uma política hoje que estão passando alguns dados para as universidades, mas eu acho que a ANP, se possível, deveria olhar com melhores olhos de passar um volume, mas disponibilizar um volume gigantesco, porque só com um volume gigantesco que a gente consegue fazer as coisas de inteligência artificial. Então, a minha pergunta para você com relação a esse assunto, a ANP tem, ou vocês estão estudando alguma política de uma liberação mais efetiva, mais um volume maior de informações para os ICTs trabalharem nessa linha de pesquisa? Tá bom, eu vou responder, mas eu vou começar primeiro concordando com você, né, em relação a esse impacto que toda essa transformação digital vai ter, e a inteligência artificial em particular. Eu diria para você que um dos setores que já está sendo profundamente impactado e que vai ser cada vez mais impactado, onde vai haver uma transformação
impressionante no processo é na geofísica. Estou aproveitando que eu estou falando para geólogo para falar que a geofísica vai ter um impacto de tudo isso que está acontecendo de transformação digital impressionante. E isso já está a caminho, né? Todo o processo de interpretação e, obviamente, mais uma vez concordando com você, Amaral, dado é fundamental para isso. Eu não tive ainda a oportunidade de ter sido demandado por nenhuma instituição me trazendo esse problema. E foi muito bom que essa reunião já tem um subproduto, porque como os dados não estão subordinados à a superintendência que eu dirijo, é de outra superintendência, você acabou de tratar de uma nova pauta que a minha superintendência vai ter, que é como ampliar o acesso dos projetos aos dados do BDEP, tá certo? E eu diria para você que isso nunca fez parte da minha pauta, porque nunca me foi trazido de uma forma como sendo uma questão relevante para a gente tratar internamente. Então, você e a BGP estão convidados a fazerem parte aí desse processo que nós vamos tratar daqui para frente com a SDT, de aumentar a possibilidade dos projetos acadêmicos terem informações mais do que tem hoje. Inclusive, aproveitando Alfredo e Amaral, uma das sugestões de um dos participantes, que já foi da outra palestra e repetiu aqui, essa questão de dados, havia uma possibilidade imensa da gente ter um grupo de dados. Nós temos muitos profissionais que hoje estão aposentados, um grupo de dados imenso e alunos precisando ser treinados. Então, é uma proposição da gente fazer uma combinação, a BGP se propõe a trabalhar junto com esses grupos, com dados disponíveis, profissionais querendo ser mentores de alunos novos, né? Então, eu acho que dá um jogo, dá um resultado muito importante. E nessa linha que você está trabalhando, a gente pode realmente contribuir bastante, viu? Desculpa aí um minuto, Silvia. O Vitor deve estar ouvindo aí, o pessoal está comentando aqui, a live caiu. Tá? Então, talvez seria bom a gente reformular a pergunta que eu fiz ao Alfredo aí, né? O Vitor, confirma para mim aí, fazendo favor. Algumas pessoas estão comentando. Várias pessoas estão me mandando aqui que caiu e está interrompida, é isso mesmo, recebi certo. Agora. Então vamos. Vitor, tenta olhar um minuto aí, fazendo favor, para a gente. Oi, Amaral, vocês estão me ouvindo? Estou aqui. Sim. Isso, nós tivemos um problema no site especificamente. Ela está rodando normalmente no Facebook, as pessoas do Facebook estão nos ouvindo e vendo, certo. Mas o site teve um travamento e eu estou resolvendo aqui. De qualquer forma, as pessoas que estão vendo a gente aqui e que perderam alguma coisa, todo o conteúdo da live vai estar disponibilizado depois no site, tá? Quem perdeu aí uns minutos, a gente vai disponibilizar isso depois para vocês poderem rever. Tá certo, Amaral? De qualquer forma, a gente mas você acha que em quanto tempo você pode resolver o problema? Porque a gente tenta resolver para seguir, tá? Ou a gente fica só pelo Facebook. Sim, eu estou em contato com a equipe aqui do servidor, me parece que foi algo no site. Eu imagino que talvez 5 a 10 minutos. Eu sugiro, Amaral, que a gente continue a discussão. Também, tá? E a gente porque as pessoas estão no Face. Exato. E também no Facebook. Tá, então tá bom. Então, dá para pelo menos a gente passar alguma notícia para o pessoal se movimentar para o Face? Tá, eu vou colocar no site agora. Bota aí. Eu não sei, né? Como é que estavam as conexões lá na página da BGP, em algum lugar aí para comunicar, né? Porque caiu. Sim, eu estou colocando esse comunicado nesse momento lá, para as pessoas que estavam lá. Tudo bem, beleza. Obrigado. Mas só para concluir esse tema, então a gente vai fazer um trabalho, Alfredo. Agora congelou a Silvia. E alunos. Silvia. Oi, querida. Você ficou congelada, pode voltar. Agora vamos fazer o trabalho. Então, vamos algo que é importante, né? Então, nesse assunto dados, né? Então, a BGP se prontifica a trabalhar com vocês e junto com esse número enorme de mentores profissionais das geociências interessados em usar o dado, inclusive serem mentores de alunos, novos profissionais,
com esse tipo de informação. E aí inclui o IA, que é a inteligência artificial, também com isso. Eu acho que dá para fazer um programa muito aplicável e interessante. Perfeito. E Amaral, quanto à ampliação de oportunidade de utilização de dados do BDEP, vamos construir uma agenda, aí, um grupo de trabalho com a SDT, a BPG e nós da SPD, e vamos ver como é que a gente avança nisso, tá? Tudo bem. É fundamental, né? Ainda mais que nós estamos falando agora, né, na transformação digital. Então, além da transformação digital, na possibilidade de usar essas coisas para você treinar uma rede, alguma coisa assim. Então, a dificuldade de não ter o dado, né, você faz o experimento, tá? Aí fica aquela história assim, né? A ciência aplicada, a universidade hoje foi uma surpresa para a gente durante o evento de uso de inteligência artificial na indústria de petróleo, a quantidade de universidades e a quantidade de trabalhos que estão sendo feitos no Brasil. São muitos. Tá? Só que eles, tá, estão, entre aspas, sem a grande aplicação, porque eles conseguem desenvolver e fazer alguma coisa quando tem um projeto de P&D com alguma companhia de petróleo que ela acaba disponibilizando, só que filosoficamente ela nunca quer fazer uma grande disponibilização de dados. A própria companhia de petróleo, ela tem os sigilos dela, os segredos dela, aquela coisa toda, tá? Ou senão ela tem uma restrição que ela não tem um volume grande, tá? Então a gente vê, né, que tem muito centro de pesquisa e esses centros de pesquisa estão precisando desse tipo de informação, né? Porque a gente sempre passa pela história da escalabilidade, né? Então você faz um negócio, a sísmica é problemática, você faz uma solução para a sísmica que num outro levantamento sísmico de outra maneira o negócio já pode não funcionar. Então as pessoas precisariam ter, né, essa escalabilidade aí, né, do volume de dados e não só o volume, mas os diferentes volumes de dados para que a coisa aconteça de maneira bastante boa. Perfeito. Ok. Tem uma outra pergunta que me foi chegada aqui, eu estou recebendo até no meu particular. Mudando um pouquinho de assunto, eu acho que o dado está aí, mas com essa crise, Alfredo, teve muito zoom do uso da verba de P&D ser deslocada para outras áreas, redução dos percentuais. Há alguma mudança prevista no sentido de redução do percentual? Isso é uma pergunta específica, por favor. Não, até hoje não chegou a mim nenhuma demanda, nem de dentro nem de fora da ANP, para mudança de percentual a ser aplicado, porque, veja bem, nós estamos tratando de uma cláusula contratual. Isso, na verdade, torna a discussão sobre a obrigatoriedade desse investimento de um outro patamar. Qualquer mudança em relação a isso passa por uma ruptura de contrato. E isso é a coisa que o Brasil tem preservado, né, firmemente, com toda a turbulência que a gente viveu esse tempo todo. Não tivemos ruptura de contrato em nenhum momento no setor petróleo e gás, que, para mim, é a base fundamental para a credibilidade da gente continuar atraindo investimento. Excelente, muito bom, muito bom. Só um outro comentário, né, de uma pergunta que estão fazendo aqui, né, sobre, que foi um comentário que a Cristina também já fez, tá, da indústria do petróleo, tá, ou a indústria, no caso, na verdade, a companhia de energia, se assim seria tratado, se movimentar para as coisas de baixo carbono. Tá? Isso. Então, eu só pegando um gancho aqui, gostaria de lembrar a todos que estão acompanhando a gente que no dia 1º nós vamos ter um próximo webinar, que é a respeito também, novamente, com o Alfredo, sobre as startups, e o outro webinar, que vai ser ali no dia 15, falará sobre o uso do hidrogênio, tá? Por que o uso do hidrogênio, né? O uso do hidrogênio, por quê? Porque a companhia de petróleo já faz os poços, né? O que ela não tem é um detector bom o suficiente para detectar se ele passou por alguma zona de hidrogênio, tá? Então, essa é uma pergunta que foi feita por um dos ouvintes, tá? E aí também abro aqui a palavra para vocês fazerem comentários, né? Como a gente deveria se movimentar, né, pós-Covid, vai ter também que, foi dito pela Magda, na última webinar nossa, que
houve um consumo menor, 10%, são 10 milhões de barris. Isso é bom para a natureza, tá? Mas a gente também tem que ver outras fontes alternativas. Então, quem quiser fazer algum comentário sobre esse assunto. Só pegando o link aí com isso, em conversas anteriores com o Alfredo, eu achei muito importante, e era bom você reforçar isso, Alfredo, para todos que estão nos ouvindo, no seguinte fato, que a ANP ela está incentivando, inclusive, pesquisas, né, dentro da cláusula de obrigação para essa transição energética. Então, a gente tem projetos já aprovados pela ANP para o desenvolvimento da empresa de energia como um todo possa também desfrutar disso. Você pode falar um pouquinho, Alfredo? Eu só para te contar, com a minha tentativa de manter a disciplina do meu tempo, eu abri mão do último slide que falava sobre isso, né? Então, a sua pergunta me ajuda, porque eu vou comentar o último slide que eu não coloquei, né? Na verdade, hoje a gente, nessa alteração que a gente fez, a gente já possibilita investimento para geração de energia não renovável, biocombustível, eólica e solar e qualquer outra, lembrando bem que a limitação nossa é a geração, porque na medida que você coloca na rede, já passa a ser um problema da ANEEL, né? Então, nós abrimos essa possibilidade na nossa mudança, isso está lá naquele slide que eu não mostrei, mas eu acho que o principal é que agora nós vamos fazer uma segunda etapa de mudança, que eu chamo de ajuste fino, onde nós vamos explicitar de uma maneira mais forte essa possibilidade de utilização na geração de renováveis, para que isso dê mais segurança às empresas. As empresas passaram por um período aí onde muitas vezes elas ficam muito inseguras em relação ao NP quando não está muito explícito. Então, nós conversamos com os representantes das empresas e nós vamos nessa segunda alteração, onde nós vamos fazer um ajuste fino em relação ao que foi feito na primeira, nós vamos deixar muito claro o incentivo a projetos na área de renováveis. Excelente. Ok. Deixa eu ver aqui, temos aqui várias. Nessa mesma linha, só para deixar claro também que a gente precisou, algum tempo atrás, de uma autorização. Então, também na transição energética, como também na transformação digital. Então, os projetos também. Então, a ANP está nos impulsionando para que a pesquisa chegue nas duas áreas que a gente precisa, né? Tanto da transição energética como da transformação digital. Então, isso é muito importante, que está alavancando muitas áreas. Se não tiver uma pergunta, eu queria fazer o grande desafio que eu vejo nosso. A Cristina quer fazer um comentário. Cristina, faça, por favor, Cristina. Rapidamente, só lembrando, né, que é verdade que há uma redução recente, né, bastante forte no consumo de carbono no mundo. Mas recente relatório da Agência Internacional de Energia relata que é claro que os países desenvolvidos e ricos, eles estão colocando muito esforço e muito dinheiro no desenvolvimento de energias alternativas e reduzindo drasticamente a sua cadeia de carbono, mas isso não vai acontecer no mundo todo, especialmente em países em desenvolvimento, países onde haverá uma massa ainda de pessoas que estão numa classe de pobreza e que não têm acesso à energia, não têm acesso ao conforto que já existe em outros países. Então, portanto, o que se espera não é uma redução nos próximos anos pela Agência Internacional de Energia drástica do consumo de petróleo. E mais, para o Brasil, é claro que a gente tem aí um grande desafio, que é o gás natural. Que o gás natural, ele é realmente o nosso caminho para uma transição energética, por uma cadeia com menos carbono. Então, assim, a tecnologia tem que nos ajudar fortemente, a inovação
não só para que a gente possa manter a produção dos nossos campos em valores razoáveis, campos maduros, pré-sal, e a gente possa, então, continuar a produção desses campos, com essa riqueza que existe lá e que o nosso país ainda precisa muito, como também no desenvolvimento de um mercado de gás natural pujante. E é claro, a nossa matriz realmente está se migrando para energias alternativas, é importante, nós temos aí já 12% da nossa matriz, ela é de solar e eólica, num crescimento estrondoso. Isso também é muito bom, porque gera riqueza em áreas onde a gente não tem óleo e gás. Então, é muito natural que a gente tem, o Brasil é imenso. Então, a gente tem áreas ali que precisa realmente de polos que tenham a sua outra vocação, né? Então, a vocação do Nordeste, a vocação do Piauí, a vocação onde você pode criar riqueza e trazer segurança energética para essas regiões e, consequentemente, o conforto para as populações. Ok, bom. Sim, Silvia, se não houver mais perguntas, já pelo horário nosso aí, podemos encerrar ou tem mais alguma pergunta? Só uma perguntinha que o pessoal tem feito aqui. Eu recebi várias perguntas antes do evento, né? Que foi, você falou rapidamente sobre isso, a gente observa que a ANP está atuando para a simplificação, mas as universidades ainda, e os centros de pesquisa e as próprias empresas, elas sentem ainda que há entre uma proposta e o início de um projeto, ainda temos uma dificuldade, um tempo muito grande, né? Até por isso que muitos dos projetos foram cortados, né? Tanto tempo para fechar o contrato, né? Que chegou a pandemia. O que você pode dar? Eu posso dizer que eles têm toda a razão. Tanto universidade como empresas, quando reclamam da burocracia da ANP, eu diria que eles estão certos. O enfrentamento em relação a esse famoso dragão é um enfrentamento permanente. Não seria justo não reconhecer que nós avançamos muito, tá? Avançamos a ponto de expor uma burocracia maior hoje em algumas empresas do que na ANP. Então, é importante porque parte dessa burocracia que atualmente está sendo debitada na nossa conta é de algumas empresas que optaram por manter uma estrutura burocrática muito grande no contrato com as universidades. Eu digo que está com a razão pelo seguinte, porque eu continuo tentando ampliar a simplificação, continuo insatisfeito, mas também tenho a maior tranquilidade de afirmar que avançamos e que dificilmente chegaremos num lugar que a gente acha que chegou no ponto final, porque com a burocracia não tem isso. Agora, existe uma grande confusão hoje com a burocracia que algumas empresas optaram por manter. Isso tem que também separar algumas coisas que não estão na alçada da ANP resolver quando a empresa quer burocratizar muito esse processo de contratação. Pessoal, só um comentário de uma pessoa aqui, e bastante pertinente, tá? A colocação é o seguinte, né? Não seria possível, tá, um comprometimento, tá, do dinheiro do projeto. Por exemplo, eu vou abrir um projeto novo, tá? Só que muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou abrir um projeto novo e sei que a minha produção vai ser tanto, então tem uma projeção à frente. Agora, se lá na frente o preço do petróleo cai, ou se a produção cai, tá, você acaba comprometendo e fazendo toda essa desmobilização dos projetos, que isso é terrível, para você retomar o projeto depois, essa coisa toda, é muito desconfortável para todo mundo, tá? Então, como ideia, essa pessoa está colocando que não seria interessante se estudar uma possibilidade, tá, de eu vou dar início ao projeto. Então, por exemplo, eu tenho dentro da minha companhia 100 milhões para gastar. Em vez de eu me comprometer em gastar 100 milhões, eu falo assim, bom, pela história, ao longo de um tempo, eu vejo que em certos momentos cai 30% desses valores. Então, comprometeria um pouco menos, mas esse dinheiro seria um recurso alocado
e garantido, tá? Eu sei que isso é uma coisa interna de cada companhia, mas se tentasse, dentro da ANP, ou nós, como cabeças pensantes todos, ver alguma forma dessa maneira de garantir, tá? Um mínimo necessário para que o projeto não caia, porque muitas perguntas aqui estão assim, né? A gente recebe a notícia da operadora que o nosso projeto foi cortado 100%, ou a gente recebe a notícia da operadora que o nosso projeto foi cortado 50%. A gente não sabe os critérios, não sabe nada, tá? Então, essa falta de informação, que eu sei que não é a ANP tem que dar, é a operadora, tá? Mas se tivesse alguma coisa sendo colocado para as operadoras sobre esses comprometimentos, alguma norma, alguma coisa, tá? De repente, se poderia pensar, opa, vamos investir um pouco menos, mas um pouco menos seguro, que aquele negócio vai ter começo, meio e fim. Tá, vou comentar isso. A primeira coisa é o seguinte, é muito difícil as pessoas viverem próximas da indústria do petróleo sem viver perigosamente. Tá? A indústria do petróleo é algo que dificilmente você encontra algum setor em que um mês o que você vende caiu 50% o preço, 70% o preço. Então, esse tipo de tentativa de se ajustar a priori, ele fica sempre subordinado à realidade que vem na frente. Eu vou te dar um exemplo sobre essa proposta. Ele vai se comprometer com 70, só que o preço do barril aumentou e ele tinha que ter gasto, em vez de 100, 120. E sabe aonde vai estourar? Vai estourar na bomba em cima das empresas, falando que elas não estão cumprindo o contrato. Então, essa flutuação de preço, ela é um desafio para as empresas, é um desafio para os fornecedores, é um desafio para os acionistas, é um desafio para as pessoas que fazem projeto de pesquisa para as empresas. Essa instabilidade, infelizmente, para o bem e para o mal, faz parte das nossas vidas. Né? E o ajuste por recursos, se a gente tivesse essa sugestão, que não é que ela seja ruim, mas é a questão de como executa. Se a gente tivesse feito garantir os 70, mas não caiu de 100 para 70, caiu de 100 para 40 a obrigação. Então, ia ter que desestruturar também. Então, é muito difícil a gente ter previsão de futuro numa indústria com tanta instabilidade e vivendo tão perigosamente. Verdade. Cristina, eu queria só mais... queria passar para a Cristina falar alguma pergunta, algum questionamento aí. A gente tinha conversado anteriormente, né, Cristina, sobre a questão das startups e também como é que fecha esse gap? A agilidade delas, as grandes empresas, e como é que eu ainda não consegui fazer, como fazer isso funcionar, como botar essa quantidade enorme, né, no Brasil. A Cristina discutiu isso anteriormente. Como é que a gente faz isso acontecer para realmente empreender esse ritmo que a gente vê nas startups nas nossas empresas, né? Vamos começar do P&D, que talvez seja mais fácil. Eu acho que já é um grande avanço, né, o que aconteceu, que a agência levou isso em consideração para usar essa verba de P&D também com startups. Mas a startup, a gente tem que entender que ela não é uma empresa, ela é um modo, ela é um processo, ela é um modus operandi. A startup é uma metodologia, é uma forma de você resolver uma dor. E para isso, então, você tem toda uma cultura de experimentação, de piloto, onde você não pode ter medo de errar, e você tem que errar rápido e certo. E aprender cultura, ela envolve a startup. O risco faz parte da cultura da startup. E o que acontece com as startups quando elas se juntam para trabalhar com uma empresa grande, tradicional? Muitas vezes elas são engolidas pela burocracia
da empresa tradicional, que não consegue entender esse movimento. Então, as primeiras vezes onde as startups foram investidas, né, pelas grandes empresas, essas empresas começaram, então, a trazer para dentro da startup a burocracia delas. Não funciona, esquece, não vai funcionar. Então, quando começou a dar certo? Quando as grandes empresas entenderam o seguinte, não, isso tem que ser um negócio isolado. Então, é o Cubo do Itaú, né? E outras fintechs que começaram, outros grandes bancos que começaram a colocar muito esforço em fintechs fantásticas, e aí a gente teve toda essa criação espetacular no sistema financeiro de várias startups. Então, isso cresceu muito, hoje já existe uma consciência bastante mais avançada sobre isso, né? Tem associações que estão ajudando as startups, empreendedores, investidores anjos, né? Para vocês terem uma ideia, de 2011 para cá, houve um aumento de 20 vezes no número de startups no Brasil. Então, o último levantamento, a gente tem 12.700 startups no país, segundo a Associação Brasileira de Startups. Então, é uma coisa fantástica. Então, o que eu acho? Acho que a indústria do petróleo, ela está engatinhando nisso, né? Está engatinhando nisso, mas eu acho que o primeiro passo, que já foi dado pela Agência Nacional do Petróleo, já ajuda bastante. O próprio país ainda está lento na regulação, não tem um incentivo grande fiscal para as startups, entendeu? Então, isso é muito importante, porque, de novo, se as pessoas entenderem qual é o espírito da startup, quando ela ainda está startup, ela não virou ainda uma grande empresa, se entenderem o espírito, aí o país vai, como faz Israel, por exemplo, que entendeu o espírito e colocou toda a regulação, o seu sistema jurídico, o seu sistema tributário, olhando para a forma com que uma startup deve ser gerida ou deve arriscar esse investimento. E aí, então, a gente tem um esforço muito grande no país, não é o mesmo que acontece em outros, mas está caminhando. Eu acho que a Petrobras, por exemplo, uma empresa e outras grandes empresas que forem caminhar por isso aí, só tem que tomar esse grande cuidado. Vale a pena essa discussão, eu acho que existem hoje muitos jovens que são empreendedores, que são conhecedores profundos da cultura da startup, que devem ser chamados para participar dessa discussão, especialmente num ambiente como o nosso aqui, que é um ambiente que tem muito que aprender com as startups e dessa forma, então, ajudar a essa integração empresa tradicional com startups. Isso aí. Fizemos um link, né, para a nossa próxima discussão. Algum comentário, Alfredo? Não, eu acho que ainda bem que vamos ter uma outra dessa só para tratar das startups, né? Eu acho que a Cristina abordou alguns pontos importantes. Eu só queria comentar que uma das formas que algumas formas eu vejo de tentar consertar isso aí, que esse problema que a Cristina levantou, e eu acho que a startup se aproximar do fornecedor também é muito importante, né? Porque a solução final vai partir da relação da cadeia de fornecedor com a operadora. Então, a startup ela tem que ter um papel dentro desse sistema, e eu procurei colocar dessa forma no regulamento também, que um projeto que a startup faça com um fornecedor mais robusto pode ser uma solução muito boa para todo mundo, e não ficar só essa questão de que cabe ficar pendurado todo mundo com a operadora. Isso não é muito simples, e eu acho que isso acaba dificultando esse processo. Mas, como você falou, vamos ter uma oportunidade de eu perder o tempo de novo, falar mais do que devia, quando for a startup no próximo dia 1º de julho. Correto. Então, agradeço aí, né, a participação do Alfredo, da Cristina e da Silva nesse evento, mais um evento da ABGP, e como dito aí, né, está programado aí, né, para o dia 1º, tá, falar sobre as startups. Gostaria de lembrar a todos, né, que nós da ABGP somos uma instituição sem fins lucrativos e no momento estamos com uma campanha, né, solicitando a participação de todos aí
com um valor bastante razoável aí, né? E estamos, então, agradeceríamos muito, né, se entrasse na página da BGP e nos ajudasse aí a manter a missão principal da BGP, que é difundir, né, a parte da geologia, o conhecimento geológico na indústria do petróleo. Silvia, se quiser fazer algum comentário, eu agradeço. Ok, aí está o anúncio, né? Bom, então, para os novos sócios, quem for renovação, é só fazer o depósito na conta, mandar para bgp@bgp.com.br. As empresas estão sem recursos, sem investimentos, mas a participação de cada um se torna importante numa hora como essa, né? E a gente botou um preço de estudante para todos para o momento da pandemia, tá bom? E aí, tá aí o nosso querido Alfredo vai estar falando com startups e a gente vai trazer alguns representantes das startups para essa discussão, mostrando o outro lado. Em seguida, vem aí nossos queridos colegas, né? Vão falar sobre hidrogênio, a energia do futuro, e vai ter uma abordagem muito interessante, que a gente vai ter desde as descobertas, onde encontrar essas jazidas, até as dificuldades existentes hoje, né, na questão da transformação em hidrogênio, que gera muito CO2, etc. Né? Então, a gente vai ter o Falabella, o Almério, França e o Fransolin no dia 15 de julho. Né? Então, Amaral, acho que você pode terminar. Eu queria agradecer a Cristina pela presença, muito querida, meus dois queridos, Alfredo também. É sempre muito bom ouvir vocês, e acho que a gente pôde ficar mais tranquilo, eu creio que sim, porque muitas perguntas tinham dúvidas dos nossos investimentos. E também um alerta que não dá para cortar totalmente, então a gente pode, esse meio termo, essa conversa em off que o Alfredo é mestre em fazer e que tem nos ajudado muito, é muito importante com as empresas, né? Porque as instituições, quando fecham, quebram e cortam todos os contratos, é muito difícil para as próprias empresas, no passo seguinte, conseguir as melhores pessoas, né? Então, eu queria agradecer a todos aí, a Alfredo, Cristina, Amaral, por favor, fecha o evento. Correto. Bom, primeiramente, né, Silvia já agradeceu a todos aí, e um comentário que nós ficamos durante um pequeno período, né, sem transmissão, tá? Então, pedimos desculpa aí, um problema técnico nosso, tá? A gente vai trabalhar aí para melhorar nos próximos webinars, tá? E dessa discussão toda, né, ficou bastante claro para a gente, né, que nós precisamos, né, continuar criativos aí, né, pensando, né, nas maneiras, como foi bem colocado aí, tanto pelo Alfredo como pela Cristina, esse negócio é um negócio instável, é de risco, né, então temos que também se adequar a essa premissa. Não é para amador, Amaral. Sim. Agradeço muito aí a todos, então, e boa noite. Tá bom, boa noite, tchau. boa noite, boa noite. Boa noite a todos, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.